Olá, pessoal, tudo bem? Como estão? Estamos aqui novamente hoje com a nossa live. Hoje nós temos duas convidadas especiais aqui que eu já vou apresentar para vocês. O tema de hoje, a gente vai discutir sobre o retorno às escolas pós-quarentena, né? Um tema que a gente precisa debater muito e pensar bastante para ver quais são as melhores estratégias para a gente se preparar aí para esse retorno, né? Então, aqui hoje comigo eu tenho duas consultoras, né? Elas trabalham hoje no programa Formar como consultoras aí de políticas públicas e também são as duas da rede de talentos da educação da Fundação Lema, da qual também faço parte. Então, nós temos aí duas figuras ilustres hoje conosco. Eu vou tentar resumir um pouco o currículo delas, que é bem extenso nessa área. Então, começando pela Marisa, que é licenciada em matemática, mestre em gestão e avaliação da educação pública, atuou como professora por 26 anos na Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, onde desenvolveu outras funções também, como diretora de desenvolvimento da escola e como superintendente de gestão, gerenciou programas diversos na Secretaria Estadual, participou de diversos conselhos, como de erradicação do trabalho infantil, entre outros, e bem-vinda, então, hoje aí, Marisa, para falar com a gente. Obrigada, uma boa tarde a todos e todas, e é um prazer, né, uma satisfação enorme estar aqui com vocês, discutindo um tema de tamanha relevância, né, frente a todo o momento que estamos atravessando. Uma boa tarde. Bem, temos aqui também a Márcia, que é especialista em gestão pública e alfabetização infantil, graduada em pedagogia, atuou na Secretaria de Goiás, tanto na Secretaria Estadual de Educação, como na cidade de Goiânia, né, como professora, e também na Secretaria, foi gerente de ensino, chefe de núcleo de formação dos profissionais da educação no estado de Goiás. Na Secretaria de Goiânia, atuou como coordenadora pedagógica, chefe da divisão de ensino fundamental, diretora do departamento pedagógico, fez um intercâmbio profissional em Harvard, onde conheceu escolas de referência, né, e pôde ampliar aí seus conhecimentos, e trabalha com formação desde 2006 em diversas instituições, com diversos programas, então tem bastante experiência aí nessa área também. Bem-vinda, Márcia. Obrigada, nossa, é uma alegria estar aqui com vocês e uma responsabilidade grande também, né? De juntos pensarmos e dialogar aqui sobre esse processo que é tão novo, e pela primeira vez estamos vivendo uma situação de suspensão geral, né, das atividades pedagógicas presenciais. Então, esse é um momento ímpar no cenário nacional e internacional, e aprendemos muito, mas queremos acertar. Nós não tivemos tempo para planejar a suspensão das aulas, e agora eu acho que a gente tem aí um tempinho para planejar o retorno, né? Não podemos fazer da mesma forma. Temos que aproveitar esse aprendizado, e vai ser uma alegria compartilhar aqui algumas reflexões, algumas premissas que a gente acha que precisam ser discutidas. Muito. Bom, pessoal, a Silvana... gente, desculpa. Aqui, né, Sil? Foi para dar emoção, tá? Isso. Então, a gente vai contar aqui hoje com a participação de vocês também, como todas as vezes, né? Então, por favor, vocês podem colocar aí de onde vocês estão nos assistindo, que ao longo do nosso encontro aqui a gente vai comentando e trazendo aqui também, e também nos mandem perguntas, nós vamos discutir um pouco o assunto e vamos responder as dúvidas de vocês que forem possíveis aqui nesse nosso tempo. E é claro que no final a gente vai deixar aí alguns materiais que ajudem vocês a continuar essa discussão aí na rede de vocês, tá bom? Então, algumas redes de outros países
já passaram por essa experiência ou estão começando a passar, porque passaram por esse problema um pouco antes que a gente e estão começando a retornar. Então, para a gente começar a pensar na nossa questão aqui no Brasil, vamos começar a pensar primeiro assim, o que esses outros países, o que o mundo tem pensado, como tem se organizado para esse retorno? Você pode falar um pouquinho para a gente, Marisa? Ah, sim, claro, vamos lá, né? Então, para começar a minha fala, né, eu só queria trazer aqui uma reflexão, para trazer um pouco de conforto, né, para o coração de todo mundo que vem buscando alternativas, né, tanto para lidar com a suspensão das aulas, com o fechamento das escolas, e também agora pensando na retomada, né? Então, é muito bom a gente ter em mente que por mais que a humanidade já tenha atravessado períodos de crise, outras pandemias, mas nada foi comparado, né, ao que estamos atravessando agora. Então, por conta disso, como a Silvana já destacou aqui na fala dela, né, todos estão procurando alternativas, né? Aqui no Brasil, em outros países também. Então, acho que ter em mente, né, essa clareza, acho que ajuda muito a gente a construir ideias e buscar e pesquisar, né? Então, um outro ponto, né, a Unesco, a Marlova Noleto, da Unesco, ela participou de um webinar, né, promovido pela FGV, e ela já destacou na fala dela, se deixando muito clara que uma recomendação importante da Unesco, né, é que seja realizado um trabalho em que sejam garantidas três processos, né, o de consulta, o de coordenação e o de comunicação, né, que são processos que devem ser permanentes e que permitam uma reabertura de forma que a escola consiga preservar a saúde e consiga também evitar a propagação, né, do vírus, evitar a propagação e de novos contatos. Então, além da Unesco, né, então, outras instituições vêm fazendo pesquisas, tentando entender como é que está sendo esse processo de reabertura no mundo, e então o Instituto Unibanco, né, no início de junho, tornou pública uma pesquisa, e ali na pesquisa, né, já destacando que muitos países europeus já retomaram as aulas presenciais, né, que tem um movimento ainda tímido na América Latina e no Caribe, e orientações mais comuns de quem já conseguiu construir protocolos, né, são muito no que dizem respeito aos aspectos de saúde, né, de sanitários. E então, assim, um destaque também é que o principal órgão que cuida do planejamento da retomada nos outros países é o Ministério de Educação, né? Isso é um aspecto bem importante. Então, assim, uma outra coisa é que não há um modelo único adotado pelos outros países, porém, algumas ideias, né, algumas ações foram tomadas pensando no retorno gradual dos estudantes às escolas, então, retorno de algumas turmas, retorno de divisão por etapas, né? Nós temos também o Uruguai, por exemplo, que adotou uma estratégia de retomada nas zonas rurais, porque depois do resultado de um mapeamento, né, ficou claro que foi uma região assim, já não tinha mais o histórico de Covid-19 naquele território, né, das escolas localizadas na zona rural. Então, o Uruguai já vinha desenvolvendo também ações de cuidar muito das questões psicológicas das famílias, enquanto elas estavam em isolamento social, né? Então, a China e Portugal priorizaram a retomada dos estudantes do ensino médio, né, dos concluintes, pensando muito na aplicação das avaliações nacionais, né, na conclusão da etapa, e também no ingresso desses estudantes no ensino superior. Já a Dinamarca priorizou, né, a retomada com os estudantes, no caso da educação infantil, pensando que são os estudantes que têm mais dificuldade, né, de garantir a continuidade pedagógica, o ensino de forma remota e à distância. A Alemanha foi um país um pouco mais ousado, porque, além de pensar no ensino médio, né, pelas mesmas justificativas da China e Portugal, ela pensou também na retomada dos estudantes do final, né, dos anos iniciais e dos anos finais, no caso do ensino fundamental.
E eu destaco também um protocolo dos Estados Unidos, né, que já é um protocolo muito mais minucioso, pensando na retomada, sobretudo das creches, né, que traz orientações assim muito detalhadas, como, por exemplo, a escola deve orientar as famílias para que eles escolham um adulto que seja responsável por levar e buscar a criança na escola, de preferência que esse adulto não seja do grupo de risco, os professores e profissionais, né, da escola usarem batas assim de manga comprida para receber essa criança na porta da escola e retirar essa criança do colo do responsável, né? A escola ficando com os portões abertos para evitar o contato com a maçaneta. Então, o profissional da escola, de posse usando, né, essa bata de manga comprida, com o cabelo preso, indo até a escola, retirar a criança do colo do responsável, né? Então, uma série de outras orientações mais minuciosas foram contempladas nesse guia, né, dos Estados Unidos. Então, é muito importante porque a gente fica buscando, né? Mas como que vai ser? E a criança pequena? Então, no protocolo diz, por exemplo, assim, quando chegar na hora do cochilo, o que fazer com essa criança, né? Então, garantir que os colchonetes tenham uma distância mínima e todo o material, lençol utilizado ali no colchonete, que seja retirado, que seja utilizado só por uma criança, né? Então, que a escola tenha um espaço, e aí essa orientação que eu vou dizer agora, ela não cabe só no protocolo dos Estados Unidos. Outras escolas, né, também orientam isso em seus protocolos, que as famílias não tenham acesso ao interior da escola e que a escola também reserve um espaço de isolamento, né, para abrigar qualquer pessoa, seja aluno, seja estudante, seja profissional da escola, seja professor, enfim, apresentando sintomas que eles sejam abrigados nessa sala, nesse espaço, até que eles consigam se retirar da escola, né? E uma outra questão, para finalizar, é com relação a surgimento de novos casos, né? Que dentro do protocolo dos Estados Unidos diz assim que aparecendo novos casos, a escola fica fechada de 2 a 5 dias até que ocorra uma articulação com responsáveis da saúde para a definição de próximos passos, né? Se ela permanece fechada ou se tudo bem para reabertura, né? Se é possível uma reabertura. Muito bem, Marisa, acho que deu aí um panorama geral de como alguns países estão se organizando, inclusive a Riso, pessoa que está aqui toda semana com a gente, perguntou sobre essa questão da volta às aulas para a educação infantil, né, e para o Fundamental 1, será que esse é o maior desafio, né? Então, a Marisa trouxe aqui algumas estratégias que alguns países já estão indicando, né, mas com certeza é um desafio, né? Acho que depois a Márcia também vai comentar um pouquinho sobre isso, né? Como é que a gente vai lidar com essa questão da educação infantil. E aí, então, eu vou passar a bola para a Márcia, para ela falar um pouco em relação ao Brasil, né? Como é que aqui os órgãos que nós temos aqui de orientação estão organizando essas orientações para as escolas? Que orientações nós já temos? O que você pode falar um pouquinho, Márcia? E só antes da Márcia começar a falar, eu queria falar para vocês que a ideia hoje é a gente conversar um pouco e trazer essas experiências, tanto internacionais quanto aqui do Brasil. Então, Márcia e Marisa acompanham várias redes e vão nos ajudar a trazer um pouco esse panorama, né, para a gente ter ideias concretas. Então, você pode falar um pouquinho, Márcia? Olá, gente. Bom, Brasil, e a gente tem aí algumas dificuldades, né? A começar pelas lideranças, a governança da ação. Enquanto que nos outros países, tanto na América, na Europa, a liderança, quem media, quem coordena o processo de planejamento para o retorno das atividades presenciais é o Ministério da Educação de cada país. Então, o Ministério chamou para si essa responsabilidade e ele puxa uma coordenação nacional, uma discussão nacional, para o planejamento, estabelecimento de protocolos e diretrizes para o retorno nas aulas. Infelizmente, aqui no Brasil, nós estamos com uma ausência da liderança nacional.
nós não temos nenhum protocolo, nenhuma diretriz ou orientação por parte dos órgãos governamentais falando ou orientando para os processos de planejamento do retorno das atividades presenciais. Mas o brasileiro, ele é generoso, ele é estudioso e ele corre atrás. Então, nós temos hoje no Brasil organizações que são comprometidas com a discussão da educação nacional, e essas organizações, esses órgãos não governamentais, têm puxado e liderado a discussão para a elaboração de pareceres, orientações, trazendo estudos e evidências do que está sendo construído nos outros países, trazendo o que foi positivo, o que não foi assertivo. E aí a gente tem o Movimento Todos pela Educação, a gente tem o REUNA, nós temos também existe um movimento muito forte dos conselhos estaduais de educação, Conselho de Secretários de Educação, o CONSED, uma presença forte do CONSED sobre isso, ou seja, os secretários se apoiando, juntamente construindo, olhando para essas experiências, olhando para o que é possível fazer no contexto brasileiro. Então, existe uma coisa, existe uma experiência que é dos outros países, que gera aprendizado, que gera reflexões, e nós estamos, todos nós, organizações não governamentais, CONSED, Undime, estamos olhando para esses aprendizados e tentando contextualizá-los para a realidade do Brasil. E não há uma coordenação central do Ministério da Educação nesse sentido ainda, até o presente momento. Mas existem excelentes orientações e pareceres desses órgãos não governamentais. E a semana passada o CONSED também expediu alguns protocolos. Os protocolos, eles vão desde os cuidados pedagógicos, os cuidados com o acolhimento das pessoas, eles vão desde o cuidado de higiene e saúde, e os processos licitatórios para a aquisição de materiais de higiene e saúde. Então, aqui no Brasil, o desenho, se lá na Europa as pessoas estão pensando muito na educação, nos alunos da educação infantil, aqui no Brasil a gente tem duas tendências. Tem estados que estão priorizando a volta dos alunos que são concluintes, ou seja, daqueles que estão no final das etapas. Então, começando desde a esfera do ensino superior. Então, quem está concluindo os cursos superiores voltaria primeiro, pós-graduações, voltaria depois ensino médio, os concluintes do ensino médio, de uma forma gradual. Mas também nós temos alguns estados que estão pensando em retornar como na Europa, começando pela educação infantil e pelos anos iniciais, por entender que estes tiveram menores oportunidades com as atividades não presenciais. Então, há uma tendência. Nós temos um país que é continental. Então, a gente não vai ter o mesmo protocolo, isso é necessário. Nós temos uma diversidade imensa nesse país, e essa diversidade, ela se dá de recursos, de questões estruturantes, de questões de financiamento. Então, para cada realidade, há necessidade de se adequar a um protocolo que se ajuste ao contexto e à necessidade local. Uma coisa é certa, a abertura gradual vai acontecer nos estados e municípios onde o controle endêmico estiver estruturado, e não em ascensão. Enquanto esse estado ou município tiver uma curva de ascensão de contágio, não há possibilidade de reabertura das escolas para presencial. Então, nesse sentido, ninguém tem data no Brasil para retorno ainda. Nós temos uma perspectiva de retorno a partir do mês de agosto, mas considerando a curva epidemiológica de cada estado e de cada região. Uma outra coisa sobre o Brasil é que os estados estão encabeçando esses planos de retorno das atividades presenciais. E aí, em regime de colaboração, eles estão apoiando os municípios. É claro que alguns municípios maiores, como algumas capitais, têm seus próprios planos, mas o Brasil são mais de 5.000 e quase 670 municípios, muitos de pequeno e médio porte.
esses municípios de pequeno e médio porte estão sendo ancorados em regime de colaboração pelos estados que já estão avançando na construção. É preciso dizer também que não tem ninguém com o plano de retorno fechado, pronto, no Brasil. Nós estamos começando a estruturar esses planos e já existem planos que chamam a nossa atenção. O plano de retorno do Maranhão, o plano de retorno do Rio Grande do Sul, são planos que contemplam muitas das expectativas, e aí a gente pode, ao longo da nossa conversa, contar como eles estão sendo construídos, também como está sendo feito no estado de Sergipe e no estado do Piauí. Muito bom, são muitos temas aqui para falar, muitas experiências. Eu queria agradecer aí que a gente tem muita gente já nos acompanhando aqui na live. Tem vários fãs de Márcia e Marisa aqui, mandando beijos, dizendo como são lindas e maravilhosas. Tem o nosso Amaral também, né, que acabou de aparecer aí, falando sobre a importância do tema. E eu tenho aqui uma lista de cidades para a gente ter uma ideia de por onde nós estamos. Então, tem algumas cidades que nos acompanham toda semana aqui com representantes, né? Então, temos Marabá, do Pará, Niquelândia, de Goiás, Satuba, Rio Largo, Junqueiro, Maceió, Água Branca e Pão de Açúcar, todos de Alagoas. Do Ceará, nós temos Aquirás e Juazeiro do Norte. Do Pernambuco, temos Caruaru e Cabo de Santo Agostinho. Do Piauí, temos Teresina e São Raimundo Nonato. Temos São Luís do Maranhão. Tem a turma aqui de São Paulo também, Mogi das Cruzes, São Bernardo do Campo, Santo André, Caieiras e Taubaté participando. Temos Campina Grande, na Paraíba, Aripuanã, no Mato Grosso, Porto Velho, Rondônia, Rio de Janeiro, Penedo, no estado do Rio de Janeiro. Então, temos aí representantes de diversos lugares do Brasil, né? Então, estamos bem representados. Eu vou voltar para a Marisa, então, e a Simone, da IMEB Rui Barbosa, perguntou se nesses países, como é que está sendo organizado os grupos de crianças pequenas em relação à quantidade, se você tem uma referência sobre isso. E aí eu já queria que você emendasse em outro ponto, Marisa, falando como é que as redes estão escolhendo essas estratégias baseado nessas orientações gerais, porque a Márcia disse que cada lugar tem uma realidade, né? Como é que, em frente a essas realidades e essas orientações, essas redes estão se organizando? Sim, sim. Então, perfeito. O que é interessante, né, até nessa pergunta que foi feita, a primeira que se falou, é que acho que a gente cria uma ansiedade muito grande, né? Todo mundo, assim, por pensar nos pequenos. Mas como assim? Eles não vão ter contato? O professor não vai ter contato com os pequenos, né? Então, como eu falei, no protocolo dos Estados Unidos, tem justamente essa recomendação, né? Que eu acho que traz um pouco de paz para nós que somos professores, que entendemos que é muito difícil não deixar de ter o contato com a criança, né? Então, por exemplo, na creche, como que vai trocar a fralda, né? No protocolo diz quais são as orientações, que a pessoa tem que usar luva, tem que ter esse jaleco, né, digamos assim, com a manga comprida. Então, isso traz um pouco de paz, entendendo, assim, que por mais que hoje a gente tenha essa questão do isolamento, mas o contato com a criança é inevitável. Então, a gente precisa de pensar em como que vai ser esse contato, quais os cuidados, né, agora com a saúde de todo mundo, tanto da criança quanto do professor. Então, algumas recomendações falam sobre quantitativo, né? Como eu disse, como as turmas elas são fragmentadas, então tem histórico de rodízio, né? Turmas com poucas crianças na sala, recomendações para a hora na hora livre, né? Na hora do intervalo, do recreio, que esse momento seja feito na sala de aula, ou, em alguns casos, se for recorrer ao refeitório, um espaço comum, que fiquem de 4 a 5 crianças reunidas na mesma mesa. Então, orientações para que elas manuseiem apenas os seus próprios materiais. Então, assim, e a questão, uma questão também que é importante, né? Porque justamente pela dificuldade de garantir esse afastamento, esse isolamento,
porque nos protocolos a orientação é de que todo mundo oriente as crianças sobre a importância de se manter afastado, mas, ao mesmo tempo, dá as recomendações para o caso que for inevitável esse contato, né? Então, isso é muito interessante também. Então, por exemplo, lá fala de orientações que sejam feitas em diversas línguas, pensando, né, em atender a todos, né? Que todos tenham condições de implementar essas orientações. Então, acho que são questões desse tipo, né? Que acho que trazem um pouquinho de calma para a gente, porque a gente tem que entender que o contato realmente vai ser inevitável, né? E que orientar para esse afastamento é um processo, da mesma forma como está sendo lá fora, precisa ser aqui também no Brasil, né? Acho que aqui é ainda especial, porque a gente tem muito do calor humano, né? A gente sente muita necessidade por conta da cultura mesmo, de se pegar, de se abraçar, de estar muito junto. Então, ao longo mesmo, é um processo mesmo, né? A implementação dessa orientação. O outro ponto, né, sobre escolher as melhores estratégias, né? Então, o destaque, assim, que decidir pela retomada, né, exige conhecer as informações, o máximo de informações, é muito estratégico. Entender como as pessoas estão lidando com o fechamento das escolas, entender tanto as famílias, né, os estudantes, mas os professores, todos os profissionais da escola, né, todo mundo, por mais que hoje, né, acho que a gente pense assim, a gente está estudando, está entendendo esse movimento, mas todo mundo, eu, Silvana, Márcia, todo mundo tem o seu momento de ansiedade, né, por não entender como é que as coisas vão acontecer no futuro, e de angústia mesmo, né, porque tem tanta coisa para fazer. Será que eu vou acertar? Será que eu vou errar? Né? Então, conhecer as informações estratégicas sobre o território, né, é um ponto extremamente importante, né? Então, recentemente, o IED publicou, como eu falei, né, na minha primeira fala, como eu trouxe na minha primeira fala, tem muitos institutos realizando pesquisas com profissionais da secretaria, pesquisa com famílias, com estudantes, com professores. Então, é momento de nós nos recorrermos a essas pesquisas, a esses dados, né? A entendermos muito bem todo esse processo, tudo que está acontecendo, né? Então, as preocupações, elas têm que ser, assim, quais os principais desafios nessa retomada, né? Justamente para acertar muito nas estratégias. O que essa pesquisa demonstra é que há uma grande preocupação com o abandono, por exemplo, né? Então, como evitar o abandono, né? Como combater as defasagens de aprendizagem, pensando nesses estudantes, né, os mais desfavorecidos, os que não tiveram acesso, não tiveram condições mínimas de garantir essa continuidade pedagógica. Então, quanto mais informações, né, a rede conseguir, a escola conseguir, o professor conseguir levantar, mais acertadas serão as decisões que ele vai tomar na retomada, né? Vai decidir pela retomada. Então, eu queria também destacar, né, falando muito dessa questão do mapeamento do território, né, que tem um outro ponto também importante pensar. Além de lidar com o impacto emocional, como que esses estudantes voltam para a escola, como que os professores voltam, mas não só os da rede pública, né? Porque entender também como foi o fenômeno, né, na educação privada naquele território vai ser muito importante, por exemplo, para tomar decisões de oferta de vagas na rede pública, né? Que é outro ponto também extremamente importante. E aí, eu queria fazer um destaque, né, para uma rede, que é a rede de Alagoas. Como que vem trabalhando nesse mapeamento, a rede estadual? Então, a rede estadual de Alagoas implementou um regime chamado REAEMP. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar de todas as palavras da sigla. Um regime especial de atividades não presenciais. Então, foi oferecido para a escola, a secretaria utilizou de 7 laboratórios de aprendizagem, né? E ofereceu um cardápio de possibilidades para as escolas, né?
Então, ali, as escolas tinham diversas formas de trabalhar com o estudante, diversas formas de acompanhar, diário de bordo, enfim. E aí, depois de aplicado esse regime especial, né, foi muito interessante, porque a secretaria aplicou uma pesquisa, um questionário, né, e não só para as escolas, mas para os professores, para os estudantes, para a família, né? Aquele estudante que não, né, até 12 anos, que não tem condições, não tem tanta clareza para responder algumas perguntas, então a família, o responsável pelo estudante foi contemplado, né? E ali, então, a secretaria consolidou todas essas informações, né? Então, e agora vem analisando justamente para acertar muito no próximo passo, né? Para ter muita clareza no processo pedagógico agora, então, quais as decisões que vão ser tomadas com base no que foi feito até então, né? Olhando para esse regime especial. Então, com isso, né, a secretaria é mais pontual naquilo que faz sentido para o estudante, garantindo o direito de aprendizagem desses estudantes. Bem, gente, é muito assunto, né? Eu acho que é assunto para mais de uma live, isso, né? A gente tem aqui, Marisa, você falou da ansiedade, então tem pessoas também comentando. A Eliana Nogueira também disse que está muito ansiosa, pensando como vai ser esse retorno, que tem que ser gradual. A Giane Craveiro, do Pará, está dizendo que mesmo estando no campo, ela ainda tem dúvida, mesmo sendo um lugar mais tranquilo, com menos casos, né, que está mais tranquilo, é difícil pensar nisso, e que ela se preocupa também com essa turma de, por exemplo, 20, 22 crianças do infantil que não tem auxiliar, né? Então, realmente a gente vai ter que pensar muito, e tem gente também dizendo aqui, acho que não deveria ser a hora de voltar. Então, por enquanto, ninguém está ainda com datas para retorno, né? Então, o que a gente está discutindo um pouco aqui é como a gente planeja, como a gente pensa sobre isso, né? E acho que a Márcia vai falar um pouquinho também depois sobre isso, mas a gente não faz isso sozinho, né? Não é o secretário de Educação que vai responder isso, a gente vai precisar ver os números, como a Marisa falou, coletar informações, como é que cada lugar está. Tem lugar que talvez esteja ok para retornar, tem lugar que talvez não, né? Então, nós vamos pensar sobre o assunto, ver as experiências que estão sendo pensadas e aquelas que já foram implementadas em outros lugares. Alguns já foram e voltaram, né? Como disse aqui um outro comentário da Cris, que alguns lugares tiveram que retomar. Então, a gente ainda não sabe o melhor jeito, por isso a gente está debatendo as possibilidades, né? Tem também a Reab Borges, que falou sobre a questão das cabines, né? Será que a gente pode ter também cabines como caixa de supermercado? Então, a gente viu que na Coreia do Sul eles fizeram isso, né? Mas a gente não sabe, cada lugar vai ter que pensar e construir isso, né, Márcia? Então, fala para a gente um pouquinho, quem toma essa decisão, Márcia? O secretário vai decidir isso? Com quem ele vai falar? Então, a Marisa trouxe bem de dados. Quando você trabalha com algo que é desconhecido, isso se torna muito mais desafiador. E nós estamos tratando de uma situação de pandemia totalmente desconhecida, em que todos nós, toda a humanidade está aprendendo a lidar. O caso de que voltou e teve que voltar atrás está famoso, mas graças a Deus que teve essa situação, porque com ela muitos estão aprendendo a entender que a análise do momento da volta, ela é extremamente importante e impacta na saúde e na vida das pessoas. Então, decidir quando voltar não é uma decisão pedagógica, é uma decisão de vida da sociedade, de sobrevivência. Então, essa decisão de quando voltar, primeiro eu queria deixar claro que nós estamos olhando para o cenário nacional e lendo todos os planos, e eu reafirmo, não tem nenhum estado com data marcada de retorno no Brasil. Ainda estamos planejando para quando houver o sinal verde de retorno, fazermos as coisas de forma coerente e eficiente. Então, isso precisa estar na cabeça das pessoas. É um momento de estudo, discussão e planejamento. Mas essa é uma decisão de sociedade. Então, não é o secretário da Educação que vai tomar essa decisão.
A decisão de voltar, ela perpassa pela decisão de uma discussão de políticas intersetoriais. Então, é preciso dessa tomada de decisão ter o parecer da Secretaria de Saúde, dos órgãos de vigilância sanitária, de academias que estão pesquisando no local, o contexto local, como que está as curvas de contágio de cada estado, de cada região. Então, aquilo que a Marisa disse, conhecer os dados, entender, é o primeiro requisito para uma discussão transparente, eficiente e segura. O secretário de Educação, ele tem que estar atento a todos esses atores, que junto com ele vai tomar a decisão. Na verdade, a decisão vai vir na hora que a curva epidemiológica baixar, a curva de contágio baixar. E aí, essa decisão vai ser uma decisão segura. Mas como a gente está com a previsão e possibilidade a partir de agosto, então chegou a hora de começar a discutir. Então, é hora do secretário de Educação chamar o pessoal da saúde, da assistência social, os conselhos de medicina, as universidades, ouvir a comunidade de pediatria nacional e as regionais, como eles estão percebendo na sua região. Então, essa discussão, ela é de todos. É preciso ouvir o pai, o que te faz seguro você mandar seu filho para a escola? É preciso ouvir o aluno, você gostaria de voltar às atividades presenciais? O que eu preciso fazer, o que eu, como escola, preciso fazer para você se sentir seguro e voltar? Nós não vamos voltar das férias. Os professores não estarão voltando de uma licença de aprimoramento, nem de licença-prêmio. Os professores estarão voltando de uma atividade não presencial que, às vezes, não teve um foco de acolhimento. E esse professor se sentiu estressado, se sentiu cobrado para fazer algo que ele não sabia. Então, esse professor volta emocionalmente também. É claro que os nossos professores, eu quero parabenizar, porque eles estão se superando e fazendo coisas incríveis para esse país. Então, mas isso tudo gerou estresse, gerou o próprio isolamento, trouxe ansiedade para a criança e para o professor. As condições do trabalho home office, ela é estressante, então você tem que controlar ser o professor, mas você tem o seu esposo, tem seus filhos, tem os seus afazeres, e aí agora a gente tem que conciliar tudo isso e trabalhar e ser eficiente. Todo esse contexto impacta na volta. Como vamos voltar? Qual a nossa saúde emocional? Os planos, todos os planos que estão voltando com sucesso, eles te dedicaram parte desse planejamento ao processo de acolhimento. E aí, esse processo de acolhimento, ele tem um especial para a equipe gestora. Como eu preparo as equipes gestoras para liderar o momento da volta? Como eu preparo, depois, a equipe de docentes? O docente é o que vai receber a criança, é o que vai ter toque com a criança, é o que vai trazer a criança para uma normalidade. E aí, esse docente precisa também ser cuidado, porque ele só terá condições de cuidar da criança se ele estiver bem. Então, uma parte do plano, dos planos eficientes, eles se dedicam a acolher e cuidar da saúde física e mental e emocional dos professores. E se a gente cuidar disso, nós vamos já ter 50% de efetividade das ações, porque os professores vão estar bem preparados para recepcionar e acolher seus alunos. Protocolos são variados. E aí, se vamos ter gabine, no Brasil a gente tem uma discussão muito mais embaixo. Temos financiamento? Temos um Fundeb parado, que não foi votado ainda, não foi aprovado. Haverá recursos para aquisições excepcionais do período da epidemia? Nós não sabemos. O Ministério ainda não se posicionou. As secretarias estaduais e municipais têm recursos que cobrem a aquisição de materiais especiais para este momento? Também não. Os secretários estão se organizando, tirando daqui, reprogramando suas ações, revisitando seus PPAs, para conseguir ter recurso, dinheiro,
para bancar as necessidades e as aquisições. Nesse sentido, a decisão de quem volta precisa ser discutida com um comitê que representa a sociedade do território. Então, o Ministério Público precisa ser envolvido, tribunais de conta precisam ser envolvidos. Por que o Tribunal de Contas, Márcia? Porque o Tribunal de Contas tem que permitir, flexibilizar algumas regras desse vasta burocracia das aquisições, porque nós não vamos ter tempo para isso. Aí, como fica as questões éticas? Não, nada é imoral, mas precisa ter uma flexibilização, tem que ter controle, tem que ter ética, mas nós precisamos também de desburocratizar alguns processos, para poder dar conta. Precisamos trazer o Ministério Público, os órgãos de controle da infância, conselhos tutelares, conselhos de enfermagem, precisamos trazer a saúde, as academias, todo mundo precisa sentar nesse comitê central e começar a pensar o que precisa ser feito. Há experiências muito legais. Hoje nós estávamos conversando com o secretário executivo de Sergipe e tratando com ele de uma escuta que vamos fazer em Sergipe das famílias. Ouvir as famílias, ouvir as crianças, ouvir os professores, ouvir os gestores, ouvir a sociedade, um canal de escuta de o que você precisa como garantia para o retorno de aula seguro. E aí, é claro que isso vai ser virtual, né, online, numa plataforma onde cada um vai entrar. Essa experiência foi desenvolvida pelo Estado do Amazonas. Alagoas fez a pesquisa recente, já até vi que a professora Laura já publicou o resultado dessa pesquisa. Então, assim, tem estados que estão saindo à frente, que estão inovando, mas uma coisa é certa: ouvir as pessoas, dar espaço para que as pessoas se sintam confortáveis e contempladas nesses protocolos. Então, dependemos de orçamento, dependemos de conversas e diálogos com todos os setores da sociedade civil, e esses diálogos, eles estão sendo muito amparados. As organizações não governamentais que discutem educação no Brasil, elas estão subsidiando todos os secretários, subsidiando o Confed, a Undime, com materiais, com pesquisas, com vasta literatura, para que nós não possamos, para que possamos ter segurança em pensar e planejar esse retorno. Uma coisa que eu queria destacar aqui também é a Undime, a presença da Undime. A Undime trabalhando num bloco, né, ali de orientação, dando a mão para os municípios menores, compartilhando em regime de colaboração com os estados colaborando com esses municípios. Então, para cada setor, para cada rede, existem coisas desses protocolos que são comuns. Os protocolos sanitários provavelmente vão ser basicamente os mesmos em todas as regiões, mas estratégias e esquemas de segurança vai depender das realidades locais e do que cada território tem pernas para alcançar. Agora, tem coisas que não vai dar para abrir mão, como, por exemplo, as crianças, a recomendação é que a cada hora de aula, as crianças possam fazer a higiene das mãos. Então, se tem uma coisa que todo secretário precisa fazer, já começar a fazer, é mapear qual é a sua necessidade de reestruturação de torneiras e pias, lavatórios das escolas. Uma outra coisa que nós precisamos fazer, e até constrangedor, dói falar sobre isso, mas nós precisamos fazer, é mapear quem são os professores que vão voltar. Existem professores que estão dentro do grupo de risco, então são hipertensos, são diabéticos, e que não voltarão. Então, eu tenho um déficit de professores. E como eu vou cobrir isso? Quem vai poder cobrir? Entendendo que eu vou ter que trabalhar, e aí a regra geral, e provavelmente no Brasil nós vamos adotar isso, é que vão voltar 30% das turmas. Então, a gente vai trabalhar com ensino híbrido. Então, todo mundo está... Os planos de retorno estão todos baseados no ensino híbrido. Ou seja, períodos em que a gente está com presencial, o aluno na sala com o seu professor, 30% da sala, e o restante vai estar online, com atividades em plataformas ou físicas enviadas pela escola. Os protocolos dizem que os profissionais da educação infantil terão que usar API, que são os aparelhos de proteção individual.
que então, faz parte o capote, que faz parte as luvas, para esse contato. Então, a gente precisa pensar como vai ser a licitação para a compra desse material, de onde a gente vai ter esse recurso para comprar isso. A Marisa tocou num ponto muito forte, que a gente precisa pensar muito seriamente, que é a oferta de vagas para alunos que vão migrar do ensino privado para o ensino público. Então, tem redes que já estão percebendo esse movimento migratório. E aí, temos vaga, temos estrutura, e ainda com essa ter que trabalhar com essa turma dividida, com a capacidade só de 30% dessas turmas. Então, tudo isso são pensamentos. Existem problemas estruturantes como transporte escolar, que exige alinhamento de calendários entre estados e municípios. Então, essas coisas todas, para que tudo dê certo, para que tudo seja seguro, vai ter que ser muito dialogado, conversado e buscar recursos limitados. Bem, a Márcia fez praticamente um super apanhado de tantas coisas que a gente precisa pensar, né? Então, vocês estão vendo aqui que não é uma coisa simples e a gente não tem resposta para tudo ainda, mas são pontos para a gente ficar atento e para pensar. Se você é professor, se você trabalha na escola, como é que você leva essa discussão para a sua secretaria de educação, para a sua rede, né, para a direção da escola, para pensar sobre esses pontos, porque muita gente está preocupado, né? Então, aqui nós temos pessoas colocando da sua angústia de retorno, né? Como é que faz para se organizar e garantir a segurança das crianças, né? Por exemplo, a Cris Santos está perguntando do medo de contaminar, está comentando, né? Contaminar e evitar que ocorra essa contaminação com os alunos, né? Então, talvez a gente tenha que fortalecer essa parte da internet, como a Márcia falou. A Clarice também está dizendo que fica com medo, né? De estar exposto, né? De ter que retornar. E outras pessoas colocando um pouco sobre isso, né? Sobre as salas lotadas, que a gente já disse que não vai poder ser, né? A Francineide questiona essa questão das salas superlotadas, mas a gente já sabe que não vai poder ter o mesmo número nas salas por enquanto, então essa já é uma questão que cada rede vai ter que pensar como vai organizar. Então, eu queria voltar um pouco para você, Márcia, brevemente, aí para a gente passar para a Marisa de novo, essa questão dos funcionários, como é que está sendo pensado o acolhimento e o cuidado também com professores e funcionários para esse retorno? Então, as iniciativas, e aí a gente vem, vou falar lá do plano do Maranhão. Eu não acompanho o estado do Maranhão, mas a gente tem participado de diversas rodas de discussões que o secretário está presente, e eu recebia também aqui o plano de retorno do Maranhão, a versão 1 que eles estão escrevendo, e uma coisa que eu achei muito especial é como eles estão tratando o acolhimento dos professores. Primeiro eles vão receber os diretores, e aí é um pouco de cuidar da saúde emocional, então estão disponibilizando uma linha aberta 0800 com suporte psicológico para esses profissionais, também uma formação de liderança para momentos de crise, né, para preparar eles para isso, e dentro do planejamento deles tem um momento de acolhida dos profissionais, então eles vão voltar por ondas. A primeira onda é os gestores, com todo esse trabalho de acolhimento emocional, de entender como a pessoa está voltando, o que falta para esse líder, para ele coordenar e engajar a equipe dele nesse retorno. E também tem toda uma preocupação desses mesmos aspectos com os funcionários administrativos. A ideia é que mapeia, já se sabe, que os funcionários de grupo de risco não retornam, então a preocupação é como resolver isso, porque aí gera um déficit na escola, e se a gente for mapear no Brasil, é muito alto o número de profissionais na educação dentro do grupo de risco, né? Então, a gente pensa que vai ser uma baixa grande quando tirar esses profissionais que são de risco do retorno. Também um outro problema que a gente está mapeando são os óbitos, né, de funcionários e professores, que também tiveram em função da doença. E aí, os protocolos, eles estão muito voltados às experiências para isso, voltar gradualmente. Então, volta o diretor, preparo ele, preparo emocional,
preparo com estratégias de liderança para momento de crise, aí vem os administrativos, a gente faz toda a preparação com eles. Na outra semana, voltam os professores com a mesma regra, cuidando do bem-estar, cuidando da saúde emocional, cuidando... existe uma preocupação muito grande de uma formação para os protocolos. Porque, gente, a rotina da escola ela é muito rígida, ela é muito gostosa. Então, o professor passa, vai em todas as salas, entra, cumprimenta alunos, as regras mudam todas. Então, é preciso ter um momento de entender o professor, cuidar da sua saúde emocional, cuidar do planejamento, de como ele vai entender o aluno, mas também de formá-los quanto aos protocolos sanitários, as novas posturas, as novas regras, a nova rotina. Então, vem uma nova rotina, e aí é preciso entender, apropriar e começar a aplicar. Então, não pode, volta hoje, amanhã começar a aula. Então, tem que ser uma volta pensada, uma semana para esse tratado emocional, na outra tratado de conscientização das regras e protocolos. Então, as redes que estão com planos que nós estamos considerando bem elaborados, elas estão contemplando, reservando períodos para isso. Olhar para o emocional, olhar para o replanejamento da chegada da nova rotina, a adoção das novas rotinas, e, junto com o professor, preparar como vai ser o acolhimento do aluno. E o aluno também, quando voltar, ter todo esse processo. Um processo de pensar como está o seu emocional, e aí vem todas as competências socioemocionais para ser trabalhadas, é uma oportunidade de colocá-las para trabalhar. E logo em seguida, olhar a adoção dos novos protocolos para esse aluno. Então, é uma semana de acolher, apoiar esse aluno na nova rotina e fortalecer ele nos cuidados de si, para poder cuidar do outro. Então, essas que têm sido as regras. A gente está vendo isso em planos, tá? Então, os planos do Brasil estão todos pensando nesse sentido, nessas retorno por camadas, graduais. Então, a graduação, ela se dá tanto na dinâmica da volta dos servidores, quanto na dinâmica de quem volta. A gradualidade, ela está... Quem volta primeiro? E aí, quem volta primeiro é a autonomia é do sistema público, ele que vai dizer. Então, universidades, educação básica, senta, refletindo e entendendo por onde vamos começar o retorno. Eu acho que eu consegui responder ou não. Sim, a Marisa quer completar aí a sua resposta. Eu vou passar de volta para a Marisa, então, para ela complementar e para ela tocar também em 2 pontos aqui. Um que a Francineide perguntou assim, será que vai acontecer, pode acontecer de ter uma escola voltando na mesma rede, outra não? Se acontecer isso, como ficaria o calendário escolar? E a Rosimari Souza também está falando sobre essa questão de trabalho com a tecnologia digital que está acontecendo desde o infantil até o ensino médio. Será que é viável? O que vocês pensam sobre isso ser continuado em todas as fases, do infantil ao médio? É viável isso? Então, Marisa, se você puder complementar e já tocar nesses 2 pontos, por favor. Sim, tudo bem. Acho que só 2 pontos, assim, né? 2 documentos que podem ajudar muito também na construção desses protocolos, né? De cada território, seja estado, município, enfim. Um deles é um protocolo da Unicef, é uma nota técnica da Unicef, em que ela demonstra ali, né, a importância de que esse planejamento tenha um grande enfoque em 6 dimensões, né? E ali, só contribuindo aqui com a fala da Márcia, né? Então, já deixa claro a importância, né? Uma dessas dimensões é a de políticas públicas e a de financiamento, né? Que vai conseguir apoiar, né, e perpassar por todas as outras 4. Por todas as outras, que seria o quê? Operações seguras, aprendizagem, o bem-estar e a proteção. Então, alguns comentários, né, que você trouxe, acho que até o último, na fala da Márcia, foi muito com relação a essa preocupação das pessoas com a proteção, né, de forma que as operações sejam muito seguras, né? Então, é muito interessante, porque se a gente tem, né, um protocolo da própria Unicef,
Hoje, né, recentemente também, foi liberado um documento do CONSED, como a Márcia já trouxe também, ali com orientações específicas, né? Foi um grupo de trabalho se debruçando e pensando nas particularidades do Brasil, né? Nos desafios do Brasil. Então, ali tem uma orientação forte de como que as redes podem construir os seus protocolos, pensando nas suas particularidades, né? Então, acho que é muito importante recorrer a esses dois documentos, que ele tem ali questões detalhadas, como, por exemplo, uma questão bem rapidinho do protocolo da Unicef, quando fala de bem-estar e proteção, é, por exemplo, orientando que se garanta a pontualidade no pagamento de professores e servidores. Então, a gente tem um órgão falando sobre isso, né? Outro ponto é direcionar o financiamento educacional, né, para as escolas que foram mais afetadas. Então, ali tem toda uma recomendação muito detalhada para tratar com todo o cuidado possível, olhando para as pessoas, né, para o acolhimento, para a segurança das pessoas. Uma outra questão que você trouxe agora sobre os calendários, né? Nós temos alguns exemplos também, por conta da diversidade que acontece no Brasil, né? Das diferenças territoriais, dos desafios, inclusive com o transporte. Nós já temos redes que já implementaram algumas ações antes da pandemia, justamente pensando em como lidar com esse calendário diverso. Então, essa é uma questão que a gente não vai ter como fugir, porque se antes da pandemia cada escola já tinha uma realidade, e a gente não conseguia, né, garantir essa equalização numa rede inteira, ainda mais agora, né? Porque por conta desse mapeamento, a gente vai perceber que alguns professores não vão retornar porque faleceram, alguns alunos também não, né? Por conta de todo esse processo que já tinha muito aluno fora da escola, mesmo antes da pandemia, né? Então, considerar essas questões de conflito do território, oferta de água, né? Tudo isso, alguns protocolos já trazem e já são reflexões que vão ser muito importantes e um mapeamento pontual que vai ser muito importante para a tomada de decisões. Então, com relação ao calendário, né, eu me lembrei da situação de Porto Velho, que foi uma rede que eu acompanhei por um tempo, né? Então, Porto Velho já tinha um enorme desafio por conta das questões de transporte. Então, Porto Velho já tinha recorrido a um plano emergencial, né, em que a secretaria com outros órgãos, né, já pensaram mesmo na derrubada do cumprimento dos 200 dias e focar nas 800 horas. Então, ali foi interessante, porque cada escola já pensou, com base nas alternativas que a Secretaria Municipal de Educação, né, ofereceu, então, cada escola já pensou como que seria cumprida essas 800 horas. Então, foi bem interessante, né? Quando a busca pelas soluções se amplia e traz mais pessoas para esse planejamento, né? As ideias também se ampliam, o leque de possibilidades se ampliam. E considerar que cada escola vai trabalhar de um jeito, vai ter um calendário diferenciado, é muito importante também para o planejamento das secretarias, né? Eu acho que, não sei se respondi, eram 3 questões, né? Não sei se eu consegui contar pelas 3. Deu para dar para terminar? Fala, Márcia. Eu queria, só porque tocamos no assunto calendário, eu preciso dizer que a gente tem uma orientação vinda de um órgão, uma normativa, né, de um órgão nacional, que é o parecer 05 do Conselho Nacional de Educação, que foi validado pelo Ministério da Educação. Nesse parecer 05, o Conselho Nacional de Educação, ele traz orientações para a reconfiguração dos calendários 2020 e 2021, trazendo, inclusive, duas coisas bastante inovadoras. Uma delas, que os municípios, os sistemas terão autonomia, os sistemas educacionais, seja eles estaduais ou municipais, com a autonomia para legislar sobre esse calendário, observando algumas orientações. Então, o ano letivo de 2020, nós não temos mais a obrigatoriedade, houve a flexibilização dos 200 dias letivos, porém permanece o cumprimento das 800 horas.
Mas essas 800 horas, elas podem ser compostas por atividades presenciais e atividades não presenciais. Portanto, os sistemas podem fazer calendários usando parte dessas, da carga horária dessas 800 horas como não presencial, mesmo depois do retorno das atividades presenciais. Por isso que vai ser possível fazer calendários híbridos, onde as atividades presenciais e não presenciais. Uma possibilidade que o Conselho Nacional também coloca é dos sistemas trabalharem como um bloco, 2 anos em um, 2020 e 2021. A gente ainda não tem essa discussão de falar, tal estado vai fazer bloco, 2020, ainda não temos. Até porque as discussões estão começando agora. E as questões de calendário são as questões mais complexas, porque esse calendário ele está atrelado aos regimes de colaboração de transporte, merenda, a uma série de questões que envolvem financiamento. Então, isso é algo muito sério, que as redes estão começando a tratar agora com os sistemas, tanto estaduais quanto municipais. Mas é preciso dizer que, nesse quesito calendário, nós temos, sim, uma normativa nacional, um parecer, que é o parecer 05 do Conselho Nacional de Educação, que aponta caminhos e direciona para que os sistemas tenham autonomia de reescrever esses calendários. E esses calendários personalizados de acordo com o PPP de cada escola. Então, não vai ser uma coisa rígida, endurecida e sem diálogo. É para ser flexível, adaptável e ajustado à realidade e ao contexto de cada sistema e de cada escola. Que ótimo, Márcia. Bem, gente, eu preciso dizer para vocês que a gente já está há 1 hora falando aqui. Já estamos aí caminhando para o final do tempo, mas nós temos aqui um público fiel, cerca de 250 pessoas aí participando ativamente. A gente vai esticar um pouquinho aqui ainda, tá? Então, para quem aí estiver interessado no assunto, a gente ainda vai ter aqui mais uns minutinhos para a gente tocar em alguns temas que colocaram aqui. Inclusive, tem aqui a Bizé Silva, disse que realmente é muito complexo e é necessário calma e muita estratégia para preparar isso, tanto de conscientização psicológica como física, muito diálogo, solidariedade e resiliência, né? Vamos precisar de muita resiliência. A Mag também está dizendo que gostou dessa parte do acolhimento aos profissionais, porque, de fato, precisamos primeiro cuidar deles para que possam acolher bem os alunos, né? Um pouco do que a gente falou agora há pouco. A Solange Cruz falou da importância da formação para esses procedimentos, né? Para que todo mundo possa pensar e aprender como fazer, né? Não adianta a gente voltar com todo mundo lá sem que a gente tenha essa preparação, esse momento de discutir, de entender como que a gente vai proceder em relação a essa organização. E aí a Solange faz uma pergunta que eu vou passar aí para, vamos ver qual das duas que querem responder, em relação à liderança. Como é que a gente orienta essas lideranças que estão à frente desse processo? Que dica a gente pode deixar para essas lideranças? Então, é bem interessante, né? Porque uma coisa que a gente já foi falando assim ao longo, né, é com relação a um planejamento que garanta a escuta, né? Acho que nesse momento, acolher as pessoas, entender o que elas estão sentindo, quais são as suas angústias, os seus anseios, né? Acho que é uma ferramenta muito importante, né? Inclusive, ouvir os estudantes também, né? É algo de extrema importância. Sempre foi um grande desafio, né? Muitas vezes a gente percebe assim que tem escola que fica somente entre as próprias lideranças mais estratégicas, pensando soluções, entendendo que aquelas soluções são as melhores, são as mais aplicáveis para toda a comunidade escolar. E, às vezes, eu digo isso por ter essa vivência mesmo, né? De dentro do espaço escolar. E, muitas vezes, essas decisões que a liderança toma, elas não fazem sentido, né? Na hora de implementar para a comunidade escolar. Então, ouvir a comunidade escolar, os pais, a representação de estudantes, das turmas, do Grêmio,
é algo extremamente importante nesse momento. Da mesma forma como as lideranças regionais, entender como é que está sendo esse debate entre as pessoas da escola, né? Escutar os técnicos que fazem parte das regionais. O que está acontecendo? Quais as questões que são mais desafiadoras? Quais as sugestões que surgem nesse diálogo, né? E assim também com a liderança das secretarias, não é? Então, não é momento de se tomar decisões sozinho, né? Foi implementado um comitê estratégico, né, para pensar essa retomada, para pensar em como era aquele território antes da pandemia, durante e depois, no processo de retomada, porque essa tempestade de ideias, né, que a gente chama, quando a gente conversa com diversas pessoas sobre o mesmo tema, ela é muito rica, porque certamente alguém está passando por uma dor, por uma angústia, né, que vai servir como mapeamento para a gente pensar na solução. É a hora que alguém pode trazer, por exemplo, uma escola antes da pandemia sempre teve problema de fornecimento de água, né? E se a gente está falando de questões básicas, de lavar a mão, né? Instalar dispensadores de água, de sabão, de álcool em gel, né? Uma escola que sofria com oferta de água, será que ela vai conseguir garantir que todas as pessoas consigam lavar as mãos? Será que a decisão não é para segura um pouquinho essa escola, ela ainda não está apta para retomada, né? Então, quanto mais pessoas tiverem oportunidade de falar, de colocar os seus medos, as suas preocupações para as lideranças, melhor, mais as decisões serão acertadas. Na minha opinião, trazendo a minha experiência, né, que consegui atravessar por diversas funções, né, dentro da educação, acredito que se essa ferramenta de diálogo, de escuta, já era muito importante antes da pandemia, agora ela é a mais forte, a que tem mais potencial para a gente conseguir atravessar esse momento, retomar as aulas da melhor forma, assegurando a segurança das pessoas, a segurança física e também a segurança emocional. Muito bem. Tem uma coisa muito interessante, eu não posso me omitir do diálogo. Eu acho que agora, quando chega a necessidade, quando a necessidade bate na nossa porta, nós baixamos a guarda. Nós, brasileiros, nós temos muita dificuldade de ouvir. Nós queremos dizer, mas não queremos ouvir. Mas essa pandemia, ela está trazendo um movimento que as pessoas estão mais humanas e entendendo melhor a necessidade da escuta. Nesse sentido, se eu fosse diretora de uma escola, eu montaria o meu comitê estratégico, sabe? Faria uma web com o conselho escolar, já começar uma discussão para que eu também pudesse, o meu comitê local, fizesse um documento e encaminhasse a minha liderança, seja ela municipal, estadual, as expectativas e as angústias da minha unidade educacional. Registra, coloca, ouve pai, começa esse movimento, você que é diretor também, vamos escutar, vamos ouvir. Mas hoje, eu vejo entre os secretários estaduais e municipais uma ansiedade muito grande de acertar, porque isso envolve a vida e o bem-estar das pessoas. Então, ninguém está querendo fazer isso de forma irresponsável. Então, há uma predisposição de escuta muito grande, e nós precisamos aproveitar isso para transformar nossa escola. Eu acho que a gente tem que ter a ambição de não voltar para a escola que a gente tinha antes da pandemia. Mas eu quero que esse sentimento todo coloque em nós gás e energia para transformar essa escola para uma escola bem melhor do que ela era antes da pandemia, com discussões coletivas, com espaços de discussões democráticas, onde as pessoas possam concordar, discordar, com respeito e se tornando efetivamente cidadão. Eu, como professora, eu tenho um legado, eu tenho uma entrega. Qual que é a entrega que eu tenho que fazer? A produção do conhecimento dos meus alunos do terceiro ano. Essa é a entrega que eu tenho que fazer no final de 2020. E eu quero entregar da melhor forma possível. Eu quero produzir. Então, não espere.
aproveite, crie canais de comunicação. E quando a sua secretaria te chamar para discutir, não se omita. Às vezes, nós nos posicionamos da seguinte forma: eles não ouvem a gente mesmo, o que a gente falar não vai fazer sentido. Não se posicione assim. Se posicione participando, contribuindo. O seu questionamento pode mudar uma normativa. Pense sobre isso. Bem, a Márcia deu uma sacudida na gente aí para acabar, né, Márcia? Eu acho que realmente a gente tem que pensar muito sobre isso, né? É um momento muito atípico, complexo que a gente está passando e a gente tem que sair desse momento melhor do que nós entramos, né? Aproveitar esse momento de discussão nas nossas escolas, de abertura e diálogo com alunos, com pais, com outros setores, outras secretarias que estão envolvidas e que têm inter-relação com o trabalho da escola. Então, acho que é uma oportunidade de a gente sair mais fortalecido desse momento e se planejar para esse momento do retorno aí que ainda não tem data, mas que a gente vai precisar pensar bastante sobre isso. Então, eu queria falar um pouquinho aqui também que nós temos cidades que estão aí desde o início e algumas que mais gente acabou entrando aqui durante o encontro. Então, nós temos lá do Pará, Marabá e Marituba, temos Mogi das Cruzes, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Santo André, Caieiras, Taubaté, Francisco Morato, aqui de São Paulo, Campina Grande da Paraíba, que continua aqui, Aripuanã do Mato Grosso, Porto Velho, Rondônia, Rio de Janeiro, Penedo, do estado do Rio de Janeiro, Aracaju e São Cristóvão, do Ceará, Castro, do Paraná, Natal, do Rio Grande do Norte, Niquelândia, Goiás, Murici, Satuba, Rio Largo, Junqueiro, Maceió, Água Branca, Pão de Açúcar, Atalaia e Santana do Ipanema de Alagoas. Olha, Alagoas aqui bem representada. Temos Aguirás e Juazeiro do Norte, aqui do Ceará, Cabo de Santo Agostinho e Caruaru, Pernambuco, Teresina, São Raimundo Nonato, Teresina, São Raimundo Nonato e Campo Maior do Piauí, e São Luís do Maranhão aqui com a gente. Então, muito obrigada. Eu queria que vocês aproveitassem aí, quem está nos assistindo hoje, entrasse aí no linkzinho do Facebook, onde tem o curtir, e curta a nossa página, segue a gente para vocês poderem acompanhar aí as novidades e as próximas lives. Inclusive, o tema da próxima live tem tudo a ver com o que a gente começou a conversar aqui hoje, que é o papel da equipe gestora lá na escola, né? Antes de começar a nossa discussão, a gente estava aqui nos bastidores falando do desafio de ser gestor nesse momento tão complexo, né? Então, nós vamos ter aqui alguns especialistas e experientes em direção da escola também, que estão atuando na gestão da escola, discutindo um pouco desse papel e como que a gente pode fazer para passar por esse momento aí da melhor maneira possível. Então, eu já deixo aqui o convite para vocês participarem da próxima live, na segunda que vem, às 16 horas, e para curtir a nossa página no Facebook, e também visitar as nossas outras redes sociais e nos seguir lá no Instagram, no LinkedIn, acompanhem a gente aí. Eu queria agradecer aqui a Márcia e a Marisa por essa dedicação, estar aqui hoje, deixando um tempinho da vida delas aqui para falar com a gente, falar com o Brasil inteiro aí sobre esse assunto tão importante, tão relevante nesse momento, né? Então, eu queria agradecer, vou dar aí um minutinho para cada uma para fazer um agradecimento e finalizar. Acho que a Marisa tem um exemplo aí que ela queria trazer para a gente para fechar, então eu vou passar para a Marisa e depois para a Márcia para a gente finalizar. Muito obrigada por quem esteve aí até agora, a gente tem aí mais uns minutinhos para finalizar, e no final, vocês vão ter aí nos comentários o link com os materiais que elas falaram, então algumas pessoas estão mandando dúvidas sobre os materiais, mas vocês vão poder acessar depois e olhar com calma, tá bom? Então, Marisa, por favor. Sim. Bom, eu me despeço, né, deixando assim, primeiro agradecendo aí a confiança, né, o carinho dessa equipe toda maravilhosa da Elos,
Acho que foi um momento assim muito, muito bom, né, para a gente trocar experiências, conversar um pouquinho, agradecer a todo mundo que esteve aqui presente conosco, agradecer a Márcia, foi um prazer enorme, Márcia, dividir esse momento aqui com você, né, compartilhar aqui um pouquinho das nossas experiências. Então, muito obrigada a todos e todas pelo carinho também, né, como a Silvana colocou no começo das mensagens. E eu quero me despedir dizendo para vocês, assim, falando um pouco de uma outra ferramenta, né, que é muito potente, é o protagonismo estudantil, né? Acho que só completando um pouco do que a Márcia trouxe, né? Antes mesmo da pandemia, nas minhas andadas, né, aí pelo Brasil, pelas redes de educação, pelas secretarias, pelas escolas, a minha experiência também aqui no Rio de Janeiro, né? Eu já me apresentavam muitos bons exemplos de soluções que foram conquistadas, né, para algum grande desafio a partir de escuta aos estudantes. E eu tive a oportunidade de saber, né, que Fortaleza fez um encontro com os representantes dos grêmios e que a secretária de Educação e a sua equipe técnica participou desse momento. E foi justo naquela semana que parecia que o Brasil e o mundo, né, estavam mais ainda de cabeça para baixo. Muitas questões muito críticas ocorrendo aqui no Brasil, e eu já pensava muito, né, desde o começo de tudo, me colocando muito na pele desses estudantes que tiveram assim momentos tão difíceis e tão complexos na sua trajetória educacional, né? Então eu pensava assim, como é que vai ser a vida dessas pessoas? Como é que vai ser? Agora, a gente está falando em soluções, pensando em internet, ferramentas tecnológicas, mas e quem não tem, quem não pode, né? Então, ouvir os estudantes é uma ferramenta muito potente, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, eu confesso aqui para vocês que eu fiquei extremamente emocionada, eu chorei por ouvir isso, né? Que é um momento que se percebe que pessoas que têm tão pouco ou quase nada que são capazes de dividir esse quase nada, sabe? Isso é muito forte. Quando a gente ouve os estudantes, quando a gente dá espaço para o estudante falar, a gente consegue entender o desafio real, o que nos espera de verdade dentro do chão da escola, né? O Ceará tem uma coordenação na Secretaria Estadual que cuida do protagonismo estudantil, né? Eu tive a oportunidade de ler uma matéria esses dias destacando uma escola em Milagres, no Ceará, falando como que a diretora foi inteligente, quando no começo de tudo, ela fez uma conversa com os estudantes e eles apresentaram as soluções, como atravessar o isolamento social. Eles têm projeto em que eles fazem as lives, olha que coisa maravilhosa. Eles acolhem uns aos outros, né? O emocional, eles usam o TBT da quinta-feira para postar fotos da escola, para mostrar para os profissionais da escola como eles estão com saudade. Isso é muito rico. Eles têm um projeto chamado Luz, Câmera e Arte, que eles estão despertando talentos de dentro da escola. Olha quanta coisa maravilhosa acontece quando o protagonismo estudantil é assegurado. Então, profissionais da educação, professores, diretores, ouçam as pessoas, ouçam os estudantes, ouçam a vocês, ouçam seus corações. Isso é o que eu deixo hoje, né? Que é muito desafiador no momento em que a gente está desesperado, achando que vai encontrar a melhor solução, achando que alguém já tem resposta para o que estamos passando, né? A ferramenta mais potente é ouvir, é entender que nós vamos errar, nós vamos acertar, mas o mais importante de tudo é que nós estamos engajados a encontrar uma saída. Então, eu me despeço, deixando um beijo, um abraço virtual aqui à distância, com muito carinho para cada pessoa, tá certo? Um beijo. Até a próxima. Obrigada. Essa Marisa é muito fofa, né? Aí o que a gente fala depois dessa mulher, né? Nada.
Gente, eu quero aproveitar aqui para me despedir, primeiro agradecer à equipe da Elos Educacional pela confiança, o carinho, de nos confiar uma discussão de algo tão importante, de um tema tão caro, tão precioso, que é essa retomada desse momento histórico para a humanidade. Nós estamos aprendendo, e a gente precisa ser... Eu tenho uma das minhas líderes fala assim, a gente precisa ser generoso conosco, né? Precisamos ser generosos. Até a Angela Merkel se viu surpresa quando ela descobriu que ela não cobria com dados de mídias para 30% dos alunos. Até ela se surpreendeu. Por que até ela? Porque é uma das melhores economias do mundo. E nós, então, imagina as nossas deficiências, imagina os nossos... Então, nós temos muitos erros, mas vamos olhar para o que estamos aprendendo com tudo isso. E eu vejo coisas maravilhosas acontecendo. Eu vejo, por exemplo, o quanto que nós estamos nos apropriando das tecnologias educacionais. Eu vejo que um legado que a gente ganhou é que a ousadia de tentar fazer a diferença nos fez quebrar a barreira da resistência à tecnologia. Então, eu estou muito emocionada, e eu sou chorona, e eu acompanho redes do Nordeste do Brasil, que eu amo, e eu recebo das redes do Nordeste materiais produzidos pelos professores na sua simplicidade, mas materiais tão bem elaborados. E agora eles começaram a me mandar vídeos que as crianças estão mandando para eles, e eu estou amando isso. Então, as crianças... tem uma criança que disse, Pro, você arrasa nas aulas do vídeo, mas eu queria tanto voltar para o presencial, eu estou com muita saudade. Então, ele valoriza o trabalho da sua professora, mas ele está sentindo falta dela, do afeto. Então, eu quero me despedir agradecendo a todos os professores e professoras que não mediram esforços e estão com ousadia tentando acertar, construir atividades não presenciais, mediação remota, algo que nós não fazíamos, porque isso não fazia parte da nossa cultura. E se for professores da minha geração e da Marisa, a gente nem teve esse conhecimento na academia quando estudamos. Então, é uma inovação e é uma apropriação de algo que a gente estava indo com passos muito lentos, e nós demos um salto qualitativo durante esse período. Eu quero parabenizar cada professor e professor que se esmera para dar o seu melhor, que busca o melhor vídeo, que busca a melhor matéria, a melhor interação com seus alunos. Eu quero dizer que vocês têm a minha admiração, o meu respeito e o meu carinho. E eu quero dizer para cada aluno e cada aluna desse país que nós estamos aqui brigando, lutando, discutindo por vocês. Porque nós acreditamos que a geração de vocês vai nos ajudar a construir uma educação transformadora que todo menino e menina brasileira merece. Então, parabéns aos professores e obrigado aos alunos que têm compreendido os professores, as limitações e os aprendizados de seus professores nessa pandemia. Silvana, muito obrigada. Eu que agradeço. Bem, foi uma live cheia de conhecimento técnico e de paixão, né? Então, são pessoas apaixonadas aqui pela educação e é isso que eu deixo para vocês hoje aqui, os conhecimentos técnicos que foram trazidos, materiais para aprofundamento, mas que vocês levem essa paixão, essa vontade de dar certo, de acolher todo mundo e de transformar essa escola num espaço melhor para essa volta, tá bom? Beijo, gente, até semana que vem.